Hello there pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Knight está aqui na área. E o assunto de hoje vai ser um anime que no passado foi um grande sucesso, principalmente aqui no Brasil. Só que hoje em dia ele não consegue ter a mesma reputação que tinha antes. Para entender isso melhor, bora ver de adaptação em adaptação dos Cavaleiros do Zodíaco e ver como a situação dele chegou até isso. E você está no Nerd Tazer. Bom, e caso você não saiba, daqui a pouco vai estar estreando o novo filme da franquia, o primeiro live action dele também, Cavaleiro do Zodíaco, o Início, que promete começar uma nova franquia, mas claro, esse filme carrega muitas dúvidas. Porque claro, filmes de anime já carregam uma grande má fama, e os fãs já estão esperando o pior, até mesmo comparando esse filme com o novo Dragon Ball Evolution. Se bem que fãs de ZDZ já estão meio que acostumados com essas decepções, porque é incrível como a franquia tem recebido só adaptações questionáveis com o passar dos anos. Até parece que a Toei não sabe o que fazer, ou melhor, não sabe como fazer uma boa adaptação das obras. Que tem um universo tão rico que renderia muita coisa boa, mas como disse, se você não sabe o que fazer ou como fazer essas boas adaptações, tu não vai sair coisa boa. E assim como as adaptações de videogames, Cavaleiro do Zodíaco também estava lá na minha lista de fandoms que mais sofrem. Bom, então vamos nos aprofundar em ver como a franquia chegou a esse ponto, indo de adaptação em adaptação. E falar também das minhas expectativas para esse novo filme. Mas antes, por favor, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo entre seus amigos otakus, principalmente, para me dar apoio e ajudar a crescer. Eu agradeceria muito. Bem, eu preciso avisar, esse vídeo vai ter alguns spoilers de algumas produções dessa franquia. Sejam avisados e agora elevem seus corpos para poder ver tanta tranqueira. E só contextualizando vocês sobre a história de Cavaleiros no Zodíaco. Bom, Saint Seiya no Japão conta a história de 5 Cavaleiros de Bronze, o Seiya de Pégaso, Shiryu de Dragão, Yoga de Cisne, Shun de Andrômeda e Ikki de Fênix. Os 5 têm a missão de proteger a reencarnação de Athena, Saori Kilo, para que ela possa combater outros deuses que ameaçam a vida na Terra. O primeiro mangá é de 1985 e foi escrito pelo autor Masami Kuromada, que criou sua própria mitologia em base na mitologia grega e outras, criando um universo riquíssimo. O primeiro anime veio em 86, feito pela Toei Animation e foi um grande sucesso, principalmente aqui no Brasil. Esse anime adapta até que bem a primeira saga do mangá até a saga de Poseidon, tendo um hiato aí de 14 anos até adaptarem o final dela, que é na saga de Hades. Eu quero deixar um pouco de análise desse anime para depois, por motivo de comparação com outras obras. Mas o que eu posso falar é, realmente ele merece a fama que tem, sendo um dos melhores animes da sua época, e tem uma boa construção, o design é muito bom, a animação é fluida e as lutas são bem legais. Além de ter momentos bem marcantes, principalmente por causa da trilha sonora e até mesmo da violência que caracterizou muito essa obra. Os 5 protagonistas são muito carismáticos, cada um ganha seu momento de brilhar. Bom, esse anime não era perfeito, muita coisa da história original do mangá foi alterada, e pela necessidade de ter filler, muita coisa é arrastada, porque no mangá as coisas têm uma progressão muito boa, fora com os conceitos terem ficado de fora dessa primeira adaptação. Coisa importante como os Cavaleiros de Bronze ser todos irmãos, que dá uma motivação maior pro Ikki, e até a personalidade do Saga como um grande mestre, porque no anime é retratado ele como um vilão clássico e clichê daquela época, sendo extremamente malvado além da conta. No mangá ele é trabalhado realmente como um bom mestre, o que deixa muitos Cavaleiros de Ouro realmente ao seu lado. Fora que no mangá não existe esse negócio de Mestre Ares. O Saga tá realmente se passando pelo Mestre Shion. E de novo sobre fillers, que é algo que muitos animes não conseguiam escapar naquela época, muitos eram desinteressantes e até descaracterizavam algumas coisas. Por exemplo, o Shaka de Virgem ter 2 capangas que são realmente malvados, que não combina nada com o personagem nem no mangá nem no anime próprio. E tem outros fillers desinteressantes, como os Cavaleiros Fantasmas e os Cavaleiros de Aço, que são esquecidos depois. E sendo sincero, apesar de ser um anime muito popular e querido pelos fãs, a verdade é que ele não tem uma das melhores finalizações. A saga de Hades, que finaliza, apesar de ter um começo bem legal, depois que eles passam pro mundo de Hades, do submundo, se torna bastante desinteressante. E o final parece algo bem apressado, fora não ter um grande impacto como deveria ter. Porque fora essa armadura divina, nada lá é realmente memorável. E a primeira parte do anime, que vai da Guerra Galáctica até a saga de Poseidon, infelizmente com o passar do tempo tem se tornado cada vez mais datada. E isso, infelizmente, não atrai novos públicos. Mas, antes de seguir, temos que falar que, com a popularidade do anime, claro que muita gente já queria produzir algo em cima. E uma delas foi descoberta recentemente, que é uma tenebrosa adaptação americana dos anos 90. E se essa animação tivesse saído, os animes como o Ômega e os da Netflix seriam muito mais queridos pelos fãs. O desenho Guardiões do Cosmos é uma reimaginação total dos Cavaleiros do Zodíaco, mas apesar de ter uma ideia interessante, a execução é muito ruim. As coisas já começam errado com a adaptação dos nomes. O Seiya virou Zack, o Ikki, Queen, o Shun virou Max, o Yoga virou Jake e o Shiryu virou Clint.
O que é um milagre, porque normalmente os chineses são chamados de Long nessas adaptações. Ah, e a Saori virou a nova. A história aqui é que a Athena foi expulsa do Monte Olimpo porque seu irmão Apolo, que no caso seria o grande mestre, se revoltou contra a humanidade e está usando seus cavaleiros de ouro para destruir ela. Assim, ela paga pelo treinamento de 5 jovens para se tornarem seus guerreiros nessa luta. A ideia até que não é ruim, até o Kurumada ia usar um pouco desse conceito depois no seu prólogo do céu. Mas o que estraga mesmo é a execução, porque isso aqui é um anime clichê dos anos 90 e do bem ruim, com personagens muito caricatos e coisas estúpidas, tipo o Ikki usando uma bola de fogo como um boliche. Isso pra falar o mínimo, porque se você for ver lá de verdade, vai ver como é tenebroso. E de novo, ainda bem que isso não foi pra frente. E essa não foi nem a única tentativa dos americanos de fazer sua própria versão de Cavaleiros do Zodíaco. Um vídeo mostrando um live action chamado Starstorm queria trazer os Cavaleiros no maior estilo Power Rangers misturado com séries da Xena, Princesa Guerreira e do Hércules. Mas pra falar a verdade, o resultado parece que é muito mais uma daquelas paródias adultas. E nesse aqui já mostrava a ideia de tornar o Shun uma mulher. Bom, e voltando à história original, o primeiro mangá acaba realmente com o sentimento de querer mais. Isso porque o Kurumada queria começar um novo que levasse a uma saga mais grandiosa. E o começo dela seria no filme Prólogo do Céu, que é bem chato, sinceramente. Não me entenda errado, o filme é realmente muito bem produzido, o traço é perfeito e a animação é bem fluida. O problema é, como falei, ele é chato. As coisas realmente não parecem que evoluem, os cavaleiros não estão com uma maturidade que deveriam ter nesse momento. E ele repete muito clichê que tinha na obra original. O filme se vende como maduro, mas pra mim ele realmente não dá um peso que precisa, a história não é tão cativante. Fora que ele acaba do nada, no maior estilo que, se você não entendeu, você é burro. E até como o começo de uma nova saga ele falha, porque ele não dá margem para uma continuação. E esse filme realmente é o que se pode ter de pior numa obra, ela ser desinteressante. Bom, e o resultado de Prólogo do Céu foi tão ruim que o Kurumada chutou isso pra longe e fez uma nova continuação para sua obra, agora no mangá Next Ultimation. E aqui realmente tem uma coisa melhor, tipo, os 5 protagonistas realmente reconhecidos terem uma maturidade, você realmente sente que eles evoluíram. Porém o Kurumada ainda pega algumas coisas, porque ele é um autor bem clássico e a escrita dele também acompanha isso. Isso pode distanciar muitos fãs novos, mas também agradar os mais antigos. Porém outros pecados são a repetição de alguns personagens, tipo, no conceito, muitos personagens lá novos são muito mais cópias dos antigos. Tendo até uma repetição do conceito do Saga de Gêmeos sendo repetido aqui no 13º Cavaleiro. Fora isso, é uma obra bem legal. O mangá ainda está sendo publicado e está prestes a finalizar, mas até hoje não teve nenhuma adaptação em anime. Mas é um sonho para todo fã da obra que essa adaptação venha. O que é bem difícil, mas a esperança é a última que morre. E um pouco tempo depois que foi lançado o Next Ultimation, foi lançado outro mangá que contava uma história praticamente igual, que é o Lost Canvas. Esse sim trazendo uma modernização para os Cavaleiros. Mas dessa vez o mangá é escrito pela autora Shiori Teshirogi, que tem a mentoria do Kurumada em algumas partes. A história é muito mais coesa e muito mais direta ao ponto. E os traços estão incríveis, com um anime muito bonito e com personagens muito marcantes, principalmente os 12 dourados dessa era. Next Dimension e Lost Canvas contam praticamente a mesma história, porém com pontos de vista diferentes e até uma abordagem diferente. Isso cria uma discussão idiota na fandom, que é sobre qual é o melhor e qual realmente deve ser levado a sério. O que na verdade deveria ser, você devia apreciar os dois, porque cada um vai agradar de acordo com o seu gosto. E eu particularmente gosto mais de Lost Canvas, mas eu admiro bastante Next Dimension. Lost Canvas devia ser um exemplo a se seguir nas novas adaptações do CDZ hoje em dia, mas infelizmente o anime foi cancelado pela baixa venda de bonecos. E isso diria muito sobre o futuro da franquia. Mas eu sonho com um dia que ele volte e tenha seu anime finalizado, porque o mangá deve uma finalização incrível, e eu espero que tragam isso no anime se um dia tiver. Mas como disse, o cancelamento de Lost Canvas ditou de como seria Cavaleiro dos Zodíacos dali em diante. E se Lost Canvas trouxe uma grande maturidade e um enredo muito bom para o Cavaleiro do Zodíaco, o Ômega veio completamente no oposto. A trama é muito mais simplificada e infantilizada, com os protagonistas sendo particularmente muito irritantes. Ela deveria ser a continuação da saga clássica, mas ela é muito mal escrita e descaracteriza muito os elementos que tinha lá. Fora que coisas como construção de cena, animação e trilha sonora são muito fracas. Claro, tem algumas coisas boas, como alguns personagens novos, como o Rabi de Toro e o Fudo de Virgem. São personagens bem interessantes que fogem do padrão da franquia. E se tivessem numa obra melhor, até que seriam mais populares. Mas nada disso salva esse anime. Não é à toa que Ômega é comparado com Boruto. E com o fracasso de Ômega, a Toei decidiu voltar à saga clássica, tanto o que todo mundo queria. Um anime focado nos Cavaleiros de Ouro originais. Porém, além de fazerem algo baseado no episódio G, que era um mangá já muito reconhecido pela época, que trabalhou muito bem os dourados, eles criaram algo original com os Guerreiros Deus de Asgard, que já foram usados em um filler anterior. E de novo foi um grande fracasso.
Fora o Máscara da Morte e o Afrodite, nenhum Cavaleiro de Ouro realmente ganha um bom desenvolvimento. Alguns até regridem, como o caso do Arioria e do Camus, e outros nem aparecem direito na trama, como é o caso do Shura. E o erro da Toei foi, não adianta você querer trazer essa nostalgia de volta se você vai tratar essa obra como é o Ômega, porque de novo aqui é só um grande comercial de brinquedos, onde o maior destaque são as armaduras divinas dos Dourados, que são particularmente feias e exageradas demais além da conta. E com mais esse fracasso, a Toei voltou os olhos para o mangá que estava dando sucesso naquela época, que é Sentia Show, um mangá spin-off que volta à história ao clássico, porém agora com outra perspectiva, dando foco às Sentias, a guarda pessoal da Athena. E nessa história, enquanto a Athena e os cavaleiros originais estão lutando lá contra o santuário, as Sentias precisam impedir o plano da Deus Ares de trazer o caos ao mundo. O mangá é excelente, é uma ótima obra de CDZ, e tinha tudo para dar certo, porém a Toei não sei porquê não deu um bom investimento a isso. Não só isso, também ela alterou bastante coisa na obra, deixando muita coisa sem sentido e querendo criar coisa nova onde não precisava. O resultado foi um grande desastre, além desse anime ter uma falsa beleza, porque sim, o gráfico é muito bom, mas só quando tá parado, porque quando se mexe é algo horroroso. A partir daqui realmente parece que a Toei não se importa com esse universo, e o resultado final é o anime que está na Netflix atualmente. Bom, pelo menos estava até a temporada mais recente. E essa é uma produção que já começou com zero expectativa, mas ainda assim conseguiram surpreender de quão ruim foi. Aqui trazendo de volta a saga clássica, só que agora com muitas alterações, e algumas até idiotas. Por exemplo, uma das alterações é que agora tem uma profecia que fala que a Athena vai perder a Guerra Santa, e só por isso é justificativa para os cavaleiros ficarem contra ela. Isso é uma forma ridícula realmente de poder explicar porque o Saga conseguiu assumir tão rápido como um grande mestre e todo mundo tá contra ela. O que não faz sentido porque torna os cavaleiros um grande covarde. Fora aqui tem um conceito que o Cosmo é algo tipo X-Men, que só algumas pessoas despertam e elas são tipo pessoas especiais na sociedade. Sendo que o material clássico sempre mostrou que o Cosmo estava em todo mundo e só o treino poderia despertar ele. Fora também tem o vilão original dessa saga que é o Gurati, que realmente o conceito dele não é ruim, mas o tempo que ele pega de tela e o jeito que ele é trabalhado deixa tudo mais ridículo. E isso acaba levando também às impactantes cenas do cavaleiro lutando contra helicópteros e tanques do exército. E também tem o grande problema do Seiya ganhar um grande holofote aqui que ofusca os outros. Tá, ele é o cavaleiro principal, né? O anime é o nome dele. E sempre trabalharam que o Pegasus é um personagem bastante importante. Mas desde lá do anime clássico conseguem trabalhar muito bem os 5 protagonistas. Quer dizer que essa versão mais moderna não consegue dividir melhor o tempo de tela de cada um. Mas entre vários erros, esse anime traz algumas coisas até que boas. Mas pelo menos mostra que a produção em algum momento decidiu ser um pouquinho mais fiel. Como por exemplo, o Saga aqui é tratado como um mestre um pouquinho mais bondoso como é no mangá, não como um vilãozão como é no anime original. Isso não ajuda muito, mas traz a sensação que a Athena realmente tem que conquistar o respeito e a admiração dos seus seguidores. Outra coisa boa também é a Amazona Juno de Camaleão. Ela é a única bronze garota do original que ganha um destaque ainda maior, o que é bom porque a personalidade dela aqui é muito bem trabalhada. E teria sido melhor desde o começo ela estar lá junto do resto, além de ter tornado o Shun uma mulher. Que é uma mudança ruim porque apaga tudo aquilo que o Shun deveria representar na obra. E aqui trabalha bem melhor a Marin sendo a possível irmã do Seiya, o que é algo que o Kurumada cagou na versão original. Mas apesar desses pontos positivos, esse anime não chega ao ponto de ser considerado até pelo menos um pouquinho bonzinho. Até porque o problema do anime vai muito além de somente um roteiro fraco. A animação é muito porca e barata, o CGI é muito mal renderizado e tudo parece um bonecão. Fora também as constantes repetições de cena para economizar na animação. Isso até que era aceitável lá atrás, mas hoje em dia já é insuportável. E parece que fãs de CDZ têm que realmente se contentar com esses materiais mais questionáveis. Porém, por outro lado, quando aparece algo realmente bom, eles parecem que tem uma resistência a aceitar ele. Como é o caso do filme GGI, O Lendas do Santuário. Ele é um filme comemorativo pela obra do Kurumada. Ele recria a saga das 12 Casas, reimaginando todo o universo completamente. Porém, foi muito mal recebido pelos fãs na época, falando que ele não era fiel e muito apressado. E eu era um que pensava assim, porém, o tempo mostrou pra mim que esse filme é muito bom. Ele, cada vez que eu assisto mais, ele se torna melhor. Então eu vejo isso como críticas realmente desnecessárias além do ponto. Como falei, essa aqui é uma história comemorativa, e não tinha o objetivo de criar uma nova franquia. Até por isso a história é bem fechadinha nela mesmo. E como isso aqui é um filme, toda a estrutura da saga teve que ser refeita para se encaixar melhor. E como ele tem só 1h30, eu vejo que ele é realmente muito competente no que propõe a fazer. Aqui os personagens têm as personalidades e características bem preservadas. O Seiya é o Seiya. Eu diria até que ele é mais Seiya do que o Seiya do anime original. O Shiryu e o Yoga são mais sérios, mas cada um tem algo que deixa ele diferente. O Ikki é o fodão, como sempre. E o Shun, apesar de ser o mais gentil e pacifista,
ele é bem determinado e nunca é o chorão que o anime original cria dele. Fora que o maior acerto do filme é a Saori. Aqui ela é muito melhor trabalhada como Athena, como ela age com isso, como ela trabalha ao lado dos outros cavaleiros. Você realmente se importa com ela, ela tem um papel mais ativo também. Então por isso aqui é um ótimo acerto em comparação a toda a saga que tinha ela como protagonista anteriormente. E tem sempre reclamações falando que o Máscara da Morte foi descaracterizado e o Afrodite foi mal aproveitado. Bom, primeiramente que antigamente ninguém ligava para esses dois. O objetivo do filme não é dar um grande destaque ao Máscara da Morte. E realmente o Afrodite é um sacrifício que o filme precisa ter para se encaixar na 1h30 que ele tem. E entre outros destaques do filme, da sua bela computação gráfica e design, porque é algo muito fantástico. Toda a reimaginação foi feita por alguém que realmente parece gostar de Cavaleiro Zodíaco e quer que essa obra chegue a novos níveis. Então, as armaduras são bem feitas, tem uma boa texturização e fora isso, as cenas de ação são bastante impactantes, com uma ótima construção e trilha sonora para ajudar. E eu realmente queria ver ainda mais desse universo, porque é tão fantástico e tem muitas possibilidades. E os fãs deviam dar mais crédito para esse filme, porque meio a tudo que a gente tem, esse filme aqui é ouro. Então, de novo, o histórico de ZDZ é realmente bem problemático. A Toei realmente não dá o necessário para essa franquia se manter. Então é realmente natural o novo filme que vai estrear agora ter grande desconfiança. Ainda mais porque ele está seguindo muita história do que tem na Netflix. Mas por algum motivo estranho, eu realmente tenho uma pequena ponta de esperança lá no fundo que ele vai ser minimamente divertido. Porque a história proposta pela Netflix não é ruim, só que é mal feita. O conceito dela é bastante interessante para se trabalhar nesse filme, que eu espero que eles trabalhem bem. E eu tenho meus pontos para isso. Primeiro, a história, apesar de ser parecida com a Netflix, os trailers já dão a entender que vão ter algumas modificações, como a preocupação é, a Athena pode se revoltar contra a humanidade, o que é mais verossímil do que só ela vai perder uma guerra e todo mundo vai ficar contra ela. Isso traz um peso para a história, além do desenvolvimento da Saori como personagem. Segundo, como eu falei, o Gurai não é um vilão realmente ruim. O conceito dele é bem interessante. E o que estragou foi o jeito da Netflix trabalhar ele, mas ele funciona muito bem como um vilão de início. Isso traz o meu terceiro ponto, que os Cavaleiros Negros propostos por esse filme e o anime não são tão ruins. Porque muitos atribuem a criação das armaduras como algo místico, sendo que o Kurumada nas obras dele sempre destaca que elas são na verdade feitas por alquimia. E se você viu Full Metal Alchemist, sabe que isso é ciência. Então isso dá sentido aos humanos criar suas próprias armaduras, além que isso também encaixa com a história dos Cavaleiros Negros. Contando que eles sigam uma boa lógica e não tem essa história de armazenamento de Koimon, então pra mim vai ficar tudo bem essa adaptação se for bem trabalhada. E se vocês se perguntam por que não adaptam o começo do mangá, bom, isso é porque a saga da Guerra Galáctica e logo a saga do Ikki são algo muito específico para a linguagem de mangá, e como isso aqui é um filme não vai encaixar. Até se dividir os dois vai parecer algo incompleto. O que é bem diferente de arcos futuros como os Cavaleiros de Prata e as próprias Todos os Casos, que podem ser melhor trabalhados num filme. Mas para esse filme, essa história adaptada é a melhor opção que tem para poder se apresentar a esse universo. Isso se aplica também ao porquê o Ikki e o Seiya são os únicos cavaleiros presentes aqui. Porque, com eles sendo introduzidos aqui, já dando um bom tabela no desenvolvimento deles, depois quando vier o Yoga, o Shiryu e o Shun, eles vão ter um espaço melhor para poderem ser desenvolvidos sem parecer algo atropelado ou deixar um sem foco. E assim chegamos ao ponto mais polêmico dessa adaptação, que são as armaduras. E apesar delas serem um pouquinho feias comparadas ao do anime, mas seguindo um contexto, elas têm sua lógica. E eu não entendo o pessoal que pede o do original, sendo que o do anime já é uma desconstrução daquele feito por Kurumada. O Kurumada criou as armaduras, principalmente as de bronze, para serem mais rústicas e com menos proteção para seguir uma ideia de patente no exército de Atena, já que eles são os cavaleiros de classe mais baixa. Mas com o aumento de poder do cavaleiro e sua evolução, a armadura também acompanha isso evoluindo. Até por isso o Seiya, até a saga das 12 casas, passou por 2 evoluções de armadura. Então isso abre margem para que no futuro essas armaduras, com a medida que os cavaleiros evoluam, elas também evoluam com eles, deixando um visual até mais bonito. Apesar de eu gostar bastante do visual das armaduras, eu gosto do detalhamento que tem e acho algo bem aproveitável para um filme. O que eu quero dizer com isso é, sim, o filme tem bastante coisa para dar errado, mas ao mesmo tempo eu tô curioso para saber o que vai sair daí. A saga já sofreu com muita coisa, então pior não pode ficar. E já passou da hora, é uma mitologia muito rica para ficar estagnada sempre das mesmas coisas e com pessoas que não querem aproveitar ela de verdade. Desse mesmo modo, os fãs também têm que ser um pouquinho mais flexíveis para poder aceitar novas coisas, novas visões. O Kurumada é um bom autor, só que ele é muito tradicionalista. E o texto dele tem ficado cada vez mais datado. Até por isso ele dá espaço para outros autores trazerem, como é o caso da Shiori com o Lost Canvas. Cavaleiros do Zodíaco tem muito potencial ainda para o futuro e tem que ser explorado. Mas aí me diga, o que acharam da minha análise, qual a sua versão favorita de ZDZ e o que espera do novo filme? Deixem tudo aí no comentário, obrigado por me ouvirem e até a próxima. Valeu!
you were the only knight in town?